Salve, amigos do Espaço Conselho. Há algumas figuras que são bem comuns no meio mainstream brasileiro, e uma delas que chamou a atenção da comunidade aqui, que trata sobre masculinidade, paternidade, enfim, comportamento masculino e feminino, é a figura do ator André Gonçalves, que atualmente é casado com a atriz Daniela Vinitz, mas na época era casado com a Cíntia Benini, o qual teve 3 filhos, sendo um deles a Valentina, a qual está na justiça com o pai, requerindo uma dívida de mais de 300 mil reais de pensão, sendo essa filha maior de idade. Sendo então ele foi condenado pela justiça, pela filha mais a mãe, por dever esse valor, essa pensão e não pagar. E ele agora está em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Então vamos acompanhar esse caso aqui. Isso aqui é um alerta, não só para a comunidade que trata de assuntos relacionados ao desenvolvimento masculino, mas também um alerta a tios, primos, pais, que possuem filhos de casamentos anteriores, homens divorciados, e que é bom atentarem-se e protegerem-se juridicamente contra esse tipo de situação. E é até bom pegar exemplos como esse para ilustrar e ficarmos com pés atrás quanto à justiça brasileira e suas condenações. Vamos acompanhar o caso aqui. Se não conhecia Espaço Conselho, tratamos aqui sobre a masculinidade no entretenimento, na cultura e no desenvolvimento pessoal. Então se inscreva aqui, curta esse vídeo, claro, para conversarmos mais sobre assuntos pertinentes como esse. Vou trazer aqui com vocês então o depoimento de André que deu ao jornal Globo. Já peço também que ative o sino das notificações para não perder conteúdo aqui, Em 2017, a mãe da Valentina me mostrou uma planilha dizendo que eu devia 3 meses de 2007 e 8 meses de 2009. Eu não tinha contrato com a Globo. Eu tinha acabado de sair da Casa dos Artistas em 2006, 2007, eu não tinha contrato com a Globo, eu era casado com ela. Então me cobra 3 meses, ela veio me mostrar isso 11 anos depois. Quando eu saí da Globo, a gente entrou com um pedido de revisão alimentícia, tanto para a Manuela, quanto para o Pedro, quanto para a Valentina. A gente entrou com os 3. O Pedro e a Miriam concordaram, tudo certo. A Manuela não aceitou e a Valentina não aceitou. A Valentina quer R$4.500 e a outra queria 6 mil. Minha indignação é que demorou tanto tempo para a gente ser assistido pela justiça, entende? Demorar 3, 4 anos para você olhar um processo de revisão alimentícia, quando uma mãe, 1 mês de atraso, já prende o cidadão. Olha que complicado, Caso retroativo da justiça por conta de uma lacuna de meses de pagamento há anos atrás, foi reavaliado depois de mostrado pela mãe para a justiça e agora gerou toda essa bola de neve contra o ator. Mesmo nessa época, eu nunca deixei de contribuir com os meus filhos. Eu tive pessoas amigas que trabalhavam comigo, dava dinheiro em mão, eu cansei de dar dinheiro em mão. Há 5 anos a mais velha tenta me prender. Aí ela chegou a um acordo. Aí nós fizemos um acordo um pouco antes da pandemia, depois de 4 anos de briga na justiça. Ficou determinado. Foi recente agora. Agora ficou determinado que eu pagaria 10 mil reais e daria alguns meses mais 10 mil reais e R$1.000 por mês, que é o que o meu filho Pedro ganha por mês, R$1.000. Antes da pandemia, eu paguei os 10 mil, consegui pagar os 10 mil reais. Então eu só consegui pagar a segunda parcela do acordo agora em outubro. E agora ela está de novo na justiça pedindo a minha prisão porque eu não cumpri o acordo. Ela que está pedindo a mãe. Cara, ela tem 23 anos. Aí ela pode... Pra mim a maior desgraça é essa, porque são os filhos que estão assinando um pedido de prisão pra mim. Filhos que eu tenho relação. Olha, é complicado, Filha maior de idade, passando dos 20 e tantos anos, ainda pedindo pensão pro pai. E isso, na minha visão aqui, colocando de fora, tem cara, tem traços do que a gente trata tanto aqui na conscientização masculina de alienação parental. E isso aqui, de forma bem rasa, até porque eu não sou um especialista na área nesse sentido, é quando você possui pais separados e um pai acaba manipulando um filho contra o outro cônjuge que é separado. Então, o convívio com apenas um deles faz com que haja essa manipulação contra o pai, Aí você coloca coisa na cabeça dos filhos para que a imagem,
do pai ou da mãe, nesse caso aqui do pai, seja destruída na visão do filho, né? Afastando ele, colocando questões jurídicas, criando um histórico para vilanizar o pai. Então olha só que complicado. E agora a filha está colocando o pai na cadeia. Isso é uma filha de 23 anos. O processo começou a correr novamente há 4 anos atrás, então ela devia ter 19 anos. Que filha com 19 anos tenta forçar na justiça a prisão do pai, que não por uma manipulação de contexto. Estou apenas aqui fazendo conjecturas, não é difícil saber qual era a relação especificamente. Mas até agora, pelo que foi entendido, ela sempre viveu com a mãe. Então, por que uma filha de 19 anos, que não passa necessidade, quer ver o pai na cadeia por pensão, sendo ela já maior de idade? Com os meus, principalmente Valentina e Pedro. Então, num determinado momento, um filho vira as costas para você, porque qualquer pessoa pode ter um revés, digamos assim. Na minha profissão não é muito diferente disso. É um patamar que eles colocam de ilusão, digamos assim. Principalmente meus filhos, de achar que eu posso ter 350 mil reais para dar para um, 120 mil para outro, 4.500 por mês e 6 para o outro. Não há possibilidade deles receberem esse dinheiro. Não agora, em acordo extenso, sim. A Valentina morou no Canadá 2 anos, eu mandei dinheiro, mandei travesseiro, mandei tudo que ela pedia, eu mandava. Nunca neguei afeto, nunca neguei carinho, nunca deixei de ser o pai que eu sempre quis ser. Quem me conhece sabe a loucura que eu tenho pelos meus filhos. Sabia que isso ia acontecer. Cara, uma dívida acumulada de 350 mil reais para filhos maiores de idade. Um pai viu um filho tentando encarcerá-lo. Uma filha tentando encarcerá-lo. Isso certamente tem aí a influência de advogados e da outra parte do cônjuge. A filha, tentando colocar o pai na cadeia, tem viagens ao Canadá, ao exterior, vive bem, em colégios de classe média alta. E essa é a ideia de que o pai possui esse dinheiro e que tentar extorquí-lo de alguma forma juridicamente, achando que ele está vendo uma vida maior do que ele realmente vive, né? Ou contar com o emprego que ele tinha e não tem mais. Quantos acordos não são revisados depois que o homem perde o emprego? De repente ele até ganhava bem numa fase, mas vida de ator geralmente é vida de contratos. Trata-se de contratos temporários, né? De 1, 2 anos, acabou uma novela, fechou, vai para outro trabalho ou não. Então, basear um valor em um emprego que ele já não tem mais. E o cara tá comovido, né? E com razão. Com razão. Então, se eles estudarem em colégio, escola parque, a outra está na PUC hoje com bolsa, estudou a vida inteira na escola parque, a outra estudou em colégio bom, foi pro Canadá e o caramba, eu ajudei. Eles levam uma vida de rico e querem que eu sustente essa vida de rico. Mas isso é impossível, cara. Se eu não fosse casado com a Dani, eu não teria como pagar um aluguel para morar, cara. Ontem mesmo a gente ficou bem emocionado. Ela tem 2 filhos, ela é uma atriz que trabalha muito, não para de trabalhar, e eu jamais aceitaria. A primeira coisa que eu fiz foi falar: Dani, isso é um problema muito sério que é meu. Você jamais vai mexer num real para você se colocar para me ajudar. Eu não aceito. Ela tem as questões delas e eu tenho as minhas. Isso aqui nada é meu. Isso aqui é da Dani, com o trabalho dela. Aquele carro que tá na Itália, a Dani saiu. O carro é da Dani. Eu vendi meu carro em 2016 porque eu não queria mais ter carro, queria ter uma vida mais saudável. Vendi meu carro. Aí fiquei um pouco mais velho, precisei comprar uma moto para poder me locomover, não sei o que. Comprei uma moto de 11 mil, me tomaram a moto. Porque até há 2 semanas atrás eu falava com ele. Cara, tomaram a moto do cara. A filha, que quer colocar o pai na cadeia por conta disso, seja por influência de contexto, enfim, não importa, estuda na PUC, estuda cinema na PUC. A PUC também tem aqui no Rio, né, uma das faculdades privadas mais caras e prestigiadas do país. E aqui eu deixo um parênteses para dizer que
há mulheres que somam na vida de um cara, né? Ambos na época eram pais solteiros, né? Ambos são ex-pais solteiros, a Danielle Vinitz e ele, ex-pais solteiros, cada um com seus filhos. Quando se juntaram, ela chegando junto e ajudando e apoiando um cara numa situação como essa, né? Muitas por muito menos sairiam, né? Ainda mais uma mulher como Danielle Vinitz, né? Mas ela com as questões delas, ele com a dele, e ambos se respeitando, né? Uma mulher boa também contribui na vida de um homem. Mas infelizmente não tem sido o suficiente para tirar ele dessa situação, que agora está com uma tornozeleira eletrônica porque não pagou uma dívida. Principalmente com o Pedro e com a Valentina, Pedro eu falo sempre, com a Valentina todos os dias. Eu sou o pai que fica, ei, eu existo, fala comigo. Eu sou esse pai. Manuela mora aqui, né? aqui no Rio de Janeiro. Ela que faz PUC? Ela tá fazendo cinema na PUC. Na PUC. Então, houve uma mudança de chave e eles optaram pelo dinheiro, ao invés do pai, entendeu? Quer falar sobre isso? Não, porque vai envolver outras pessoas e eu não vou fazer essa... Eu não quero que meu regime passe para fechado. A Valentina, inclusive, me disse: eu não posso voltar atrás, porque ela tem uma dívida com o advogado lá. Se ela voltar atrás, aí eles vão ter que pagar 50 mil para o advogado. Olha Que só. cargas d'água tem a ver com isso? Quer dizer, é mais importante o dinheiro do que a relação que ela pode salvar com o pai dela, que ela pode construir para o futuro. A mãe dela é casada com um advogado hoje. Sim. A mãe dela é casada com um advogado hoje, né? Padrasto advogado, mãe e a filha pedindo a prisão do pai. Isso tem muito, mas muito cara de alienação parental. Bom, hoje foi um tema um tanto pesado, né? Mas é um alerta muito à comunidade de homens que discutem sobre formação de família, o lado jurídico disso tudo, o peso disso tudo. E eu sei que na comunidade há muitos homens que já têm filho, ou já foram casados, são divorciados e tudo mais, e é sempre importante alertar isso, né? Falam muito que a comunidade aqui, né, Red, possui uma visão pesada demais sobre as relações, mas a cada exemplo desse, né, desses caras que estão dentro desse contexto artístico, né, que acabam sendo alvejados, mas tenho certeza que algumas ideias Red acabam salvando ou sendo amortecedores de caras que poderiam estar muito piores se levassem a vida no automático, sem refletir sobre as suas relações com as pessoas sob essa lente. Bem, rapaziada, eu realmente espero o melhor para o ator André Gonçalves, né? Que ele saia dessa, né? Que tire... Nenhum homem deve ser privado de sua liberdade porque deixou de pagar uma pensão para uma filha maior de idade que vive uma vida de rica. Sobretudo sem a flexibilidade de ter acordos de longo prazo, né? Como se tivesse uma família debaixo da ponte dependendo de 300 mil reais. Pelo contrário, a mãe agora é bem casada, os filhos já maiores de idade, em colégios bons, e particulares e caríssimos. Enfim, né? Toda sorte e solidariedade ao ator. E bem, gostou dessa conversa? Coloque aqui embaixo nos comentários quais mais exemplos você acha que poderíamos seguir para evitar aqueles que já estão no relacionamento ou possuem experiência nesse sentido. Você, divorciado talvez, caiu aqui na Red trocando essa ideia com a gente, ou até mais experiente, né? Que passou dos 40, 40 e pouco. Conta aqui sua experiência, o seu caso, talvez seja importante para alertar outros homens. Vamos tornar essa caixa de comentários aqui virtuosa. Curta aqui no nosso espaço para valorizar esse tipo de conteúdo em nossa conversa. Eu sou Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo Conselho. Até mais, senhores.